Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Que Tudo TV. Nesse canal aqui nós vamos falar hoje, neste vídeo, sobre a compra das vacinas pelas empresas. A autorização que a Câmara já deu e agora falta só o Senado ratificar e depois o presidente sancionar um projeto de lei que libera a compra de vacina pelas empresas, por empresas particulares, saindo da única opção hoje que tem, que é pelo governo. Tá bom? Então, fica aí e curte o vídeo. E antes da gente começar a falar nesse vídeo, deixa eu só te colocar a par de uma coisa. Este canal aqui, nós fazemos a coisa de um jeito informal. É desse jeito, é um bate-papo, é uma troca de ideia. Nós vamos falar um pouco sobre essa matéria e vamos discutir um pouco sobre esse assunto. Ou seja, colocar aqui o nosso ponto de vista, destrinchar um pouco mais do que não está sendo falado sobre este assunto e sobre muitos outros assuntos por aí, como você pode ver em alguns vídeos que nós vamos deixar aqui no card para você, tá bom? E se é a primeira vez sua, se inscreva e não deixe de curtir o nosso canal. Bora pro vídeo, gente? Vamos lá. Bom, Carlos Wizard e Luciano Hang são dois empresários brasileiros. Carlos Wizard, ex-dono da Wizard, que agora não é mais, tinha um conglomerado entre o Wizard e outras empresas, e o Luciano Hang, que é o dono da Havan, que todo mundo já deve ter visto falar aí do velho da Havan, né? Provavelmente. Então essa dupla dinâmica do bolsonarismo brasileiro, na verdade não são só eles não, tem pressionado ao governo brasileiro para que possa se aprovar uma lei liberando para que eles possam comprar vacina para vacinar os seus funcionários, vacinar aí a sua força de trabalho para que eles possam voltar a funcionar, possam voltar a crescer e aquela coisa toda, pelo menos é o mote dessa situação que eles estão colocando. E o Carlos Wizard, na verdade dia 8, foi ontem, ele deu uma entrevista para o Estadão e ele falou que não se trata de furar filas, mas sim de formar mais filas, a do SUS e as nossas filas, junto da sociedade civil organizada. Seria bonito, seria legal, seria até altruísta, né, se isso não causasse um grande transtorno. Primeiro, antes de falar do transtorno, nós somos o único país do mundo que aprovou uma lei, que está aprovando uma lei autorizando as empresas a comprarem vacina. Único país do mundo que está fazendo isso. Bom, dito isso, soaria bonito isso aqui se simplesmente não fosse um jeito de realmente furar essa fila e fazer com que você crie pessoas de primeira categoria e de segunda, terceira, quarta, quinta categoria. Separar mais ainda o nosso país do que em castas, né? Vamos colocar assim, como se faz em um certo país do mundo aí. O que vai acontecer se esses cidadãos conseguirem importar a vacina, se ficar aprovado pelo Senado e depois sancionado pelo presidente, que não vai ter problema nenhum sancionar por ele, de que essa vacina, inclusive o Carlos Wizard, ele continuou dizendo assim, ele afirmou para o Estadão, que em 8 de abril, que em 30 dias chegariam 10 milhões de doses ao Brasil. 30 dias, 10 milhões de doses. O governo federal não consegue trazer 1 milhão, 100 mil, uma dose, não consegue trazer. Mas enfim, o que isso vai acarretar? Primeiro, vai provar se esses caras conseguirem trazer essa vacina para o Brasil, essas vacinas, esses 10 milhões de doses que eles estão pretendendo trazer. Isso vai ser a prova cabal da falência do governo Jair Bolsonaro. Definitivamente, o presidente ele vai estar enterrando com todas as pás de cal possíveis o seu governo. Ele já prova que ele não consegue liderar. Ele fala muito de liderança, liderar, aquela coisa toda, só fazer um adendo aqui, ele não consegue liderar o país num momento como esse. Ele não consegue pacificar o seu país num momento como esse. Ao invés de liberar dinheiro para comprar navios de guerra, que agora liberou bilhões de dólares, né? No caso, bilhões de dólares para poder comprar navios de guerra, podia liberar esses outros bilhões de dólares para comprar mais vacinas para o nosso país, fazer realmente enfrentamento com a doença e trazer vacina para o país. Mas uma coisa, continuando, fazer uma coisa que vai causar grande transtorno para a gente, uma coisa que garante, por exemplo, que nós não tenhamos vacina sendo vendida no mercado ver-o-peso, quando não temos vacina sendo vendida por camelô na rua, é que a certeza de que essas vacinas só podem chegar através de governos. Só por isso. Porque a partir do momento que existir uma brecha de que essas vacinas podem chegar através de terceiros, através de empresários, podem escrever, vai ter uma enxurrada de vacina no Brasil. Falsas.
aquele caso que aconteceu em Minas Gerais vai se multiplicar que nem rastilho de pólvora por esse país afora. Não tenha dúvida disso. O que vai ter de gente aproveitadora. Recentemente tiveram 2 malucos lá, de maneira estranha, tentando vender 100 milhões de doses de vacina para o Ministério da Saúde. Da onde? Que vacina? Ficou descoberto, pelo menos acham até agora que esses caras não têm nada a ver, não estão ligados a nenhum laboratório, mas estavam tentando aplicar um golpe para vender 100 milhões de vacina. A senhora lá, com o filho dela, vacinou empresários ricos de Belo Horizonte, vacinou pessoas ricas em condomínios ricos em Belo Horizonte. Ora, por que isso não vai acontecer em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Fortaleza, Manaus? Por que isso não vai acontecer? Vai acontecer. Então, a barreira que nós temos para garantir que as vacinas são corretas, são vacinas que o que tem naquele frasco realmente é vacina e não soro, como aquela senhora, pelo que parece, aplicou nesses empresários que tentaram furar a fila, essas pessoas simplesmente, o que nós vamos ter simplesmente é uma enxurrada, escrevam o que eu estou falando, uma enxurrada de vacina falsa no Brasil. É isso que vai acontecer. O que eles estão tentando fazer agora, nesse momento, usar o seu poder econômico. Aliás, Luciano Hang deu uma entrevista agora para um programa aí numa TV de panos, que passa pano para o governo federal. Disse que o Carlos Wizard afirmou textualmente que o Carlos Wizard estava chateado porque ele tinha que pegar e dar metade das vacinas para o SUS. Ora, chateado, seu Carlos Wizard? Foi o Luciano Hang que falou. Tá lá nesse programa que eu assisti, tá lá no YouTube, tá? Ele deu a entrevista essa semana. Uma roda de jornalistas. Ele disse que o senhor ficou chateado. Chateado? O senhor, com 4 bilhões de reais no bolso, segundo as revistas especializadas em fortunas, dizem que o senhor tem. Por que o senhor não pega esses 4 bilhões de reais aí, aliás, 10 milhões de doses, a 10 reais cada dose, vai dar 100 milhões de dólares. A 6 reais mais ou menos cada dólar, dá 600 milhões. Não é nada para o senhor comprar vacina para os membros da sua igreja. Afinal de contas, o senhor prega a caridade, eu vou ajudar, vamos auxiliar. Cadê? Pega seu dinheiro e ajuda. E eu digo isso também para todos os pastores ricos e milionários desse país, Silas Malafaia, seu Edir Macedo, todos esses caras ricos e milionários que estão por aí, peguem o seu dinheiro, vão comprar vacina, vacinem o seu povo, vacinem as pessoas da sua igreja, tem gente morrendo, seu Carlos Wizard, tem gente morrendo no Facebook, olha lá, gente morrendo em várias estacas e várias alas lá. O senhor tem o poder econômico para fazer isso. Irritado porque tem que doar 50% das vacinas, até então, agora com a nova lei, para o SUS. Aí foi perguntado se haveria isenção de impostos para a importação dessas vacinas, que aí seria o cúmulo, né? Seria usar o nosso dinheiro para comprar a vacina para os seus funcionários, né? Seria o cúmulo. Não, nós não queremos isso. Será mesmo? Já foi aventada essa possibilidade, né? Na verdade, foi barrada na Câmara essa situação. Pelo menos isso, né, o New Left? Pelo amor, hein? Vocês não conseguiram barrar esse projeto de lei? Onde que nós vamos parar? Que congresso é esse que nós temos? Deixar ter uma enxurrada de vacinas falsas no nosso país. Mas não para por aí não. Vamos falar um pouquinho sobre o seu Carlos Wizard e sobre o seu Luciano Hang. O seu Carlos Wizard, em junho do ano passado, se me falha, foi em junho do ano passado, o seu Carlos Wizard fez uma declaração absurda quando ia assumir uma pasta no Ministério da Saúde. Ele disse que duvidava da veracidade dos dados referentes ao surto de coronavírus no Brasil. O senhor tá brincando, né? Aí o senhor foi lá, depois retornou e falou, não é bem assim, não vou nem assumir essa pasta, vou pular fora, porque ficou feio, ficou horroroso. O que o senhor fez ali foi um absurdo. O senhor tinha que estar com as pessoas enlutadas lá na porta dos hospitais para verificar. O senhor não tinha que ter dado um pronunciamento desse, não. O senhor tinha que ter ido conversar com os médicos, os enfermeiros que estavam lá perdendo sua vida e que continuam perdendo suas vidas. Agora melhorou um pouco porque eles estão vacinados, né? Mas continuaram perdendo suas vidas lá. Por que o senhor não foi tomar essa atitude? Aliás, o ministro da Saúde, o Queiroga, enfim, esse cidadão aí, não, vamos reduzir o oxigênio, a pessoa chegou faltando ar no hospital, não vamos dar oxigênio. Você vai fazer o quê? A pessoa chega com sede, você não vai dar água? É um absurdo isso. Onde nós vamos parar?
Continuando, seu Carlos Wizard. Então ele duvidava do surto, porque ele dizia que servia como fraude para os repasses do governo federal em relação à saúde aumentar para os municípios ou para os estados, para os governos estaduais. Deixa eu fazer só um adendo para o senhor aqui, só uma informação que eu acho que o senhor não sabe. O dinheiro, governo federal não tem dinheiro. Governo federal não tem dinheiro. O dinheiro é produzido nos estados. O que o governo federal faz é devolver o que ele pega. Devolver para os estados e para os municípios o dinheiro que eles pegam. E se houveram fraudes, e se houve fraudes, e se aconteceram desvios de dinheiro, prendam e joguem a chave fora. Peguem esses empresários que querem se beneficiar, porque o que vai ter de gente em Jurerê, em Maresias, em Ubatuba, Caraguatatuba, postando lá que está se vacinando, não vai estar no gibi. Isso dentro dos condomínios ricos e maravilhosos que tem por aí. Lá na Bahia, lá na Costa do Sauípe, no Nordeste, o que vai ter de blogueirinha, de riquinho, lá dentro do seu iate, do seu barco, postando foto de que está sendo vacinado. Eu não duvido. Esse é um abismo que se abre. É um abismo que vai se abrir. Aliás, repito, se eu não falei aqui agora, o único país do mundo em que esse tipo de discussão está tendo, que é a possibilidade de particulares comprarem vacina. Eu espero que as empresas, que as farmacêuticas cumpram o que estão falando, que elas cumpram o que estão falando. Não vamos vender. Vamos vender só para estados. Vamos vender só para governos. Nós não vamos. E quando esse estado com E maiúsculo, todo mundo, federal, municipal, estadual, enfim, vamos vender para somente os estados. Não vamos vender para países, vamos colocar assim. Vamos vender para países, não vamos vender para particulares. Esse é o seu Carlos Wizard, falando essa abobrinha. Aí o seu Luciano Hang, em dezembro do ano passado, ele contraiu o coronavírus, só que aí ele só foi testar porque depois que a mãe dele pegou, a mãe dele mostrou que apresentou os sintomas, a esposa dele apresentou os sintomas porque ele mesmo era assintomático. E aqui é um parêntese, o seu Luciano Hang, ele saiu do hospital, a sua mãe faleceu no dia 4 de fevereiro, se me falha a memória, de 2021, e em dia 12 de fevereiro de 2021 ele já estava na manifestação falando pregando sobre cloroquina, ivermectina e o Cambau A4, o que não salvou a mãe dele, o que não conseguiu manter na vida a sua mãe, que parecia uma senhora bem forte. Ah, mas ela não tinha contato com ele. Tanto tinha que ele só descobriu depois que ela se manifestou e que a esposa se manifestou. E um detalhe, o seu Luciano Hang continuou inaugurando lojas pelo Brasil, e a sua mãe, segundo palavras dele, naquela mesma entrevista que ele falou, que o seu Carlos Wizard ficou irritadinho por ter que dividir metade das vacinas com a população brasileira. Nossa, seu Carlos Wizard, isso não vai sair da sua biografia. Isso não vai sair, Carlos Wizard, da sua biografia. Não vai sair. Mas enfim, ele estava lá em Bauru, com a prefeita de Bauru, junto com o Major Olímpio, que faleceu em março de Covid, contraiu o Covid numa manifestação para que as pessoas pudessem continuar trabalhando seus comércios abertos. Aliás, vocês viram aquele vídeo do prefeito da Mongaguá, eu acho, do litoral sul de São Paulo, ele chorando, que ele preferia que o pai dele falisse, que o irmão dele falisse, porque ele é comerciante também, mas que eles estivessem vivos para reabrir seus comércios mais na frente? Chegaram a ver esse vídeo? Se não viram, procurem na internet. Muito chocante isso. Enfim, então, a sua mãe veio a falecer no dia 4, dia 12, ele estava lá na manifestação. Vou falar uma coisa para você. Eu não quero nem pensar perder minha mãe. Dá nojo da nossa elite brasileira. Ontem, ou antes de ontem, a elite estava reunida com o presidente Bolsonaro para que pudesse destrinchar aí um pouco mais sobre essa questão das vacinas. Enfim, eles querem algumas outras coisas para eles mesmos. Enfim, não se preocupando com a nação. Seria bom se esses empresários, ao invés disso, se unissem, esses grandes empresários que têm bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, e pegasse esse dinheiro e fosse ajudar o SUS, fosse ajudar o Estado. Agora, quando quer plano safra, quer dinheiro para colheita, pede para o governo. Quando quer
pedir, quando quer isenção de imposto para folha de pagamento, pede para o governo. Quando quer redução de IPI para carro, pede para o governo. Não pagar IPI e não pagar IPVA ou licenciamento para barco, tá tudo bem. Não pagar nenhum tipo de licenciamento para avião, tá tudo bem. Ou seja, é tudo para o rico e nada para o pobre. E aqui não estamos fazendo nenhum vídeo, questão de esquerda. Não, é uma questão social. Nós vivemos uma pandemia. Nós estamos vivendo uma situação onde milhares e milhares de pessoas estão morrendo. E como nós sabemos que essas notificações são subnotificações, com certeza o nosso número de mortos, infelizmente, é muito maior. Então, senhores, resumindo, se nós quisermos ver vacinas sendo vendida no camelô, vamos bater palma para essa lei, vamos bater palma para isso aí. Porque definitivamente é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. As pessoas vão vender vacina no camelô. Ou alguém duvida? Ou alguém duvida? Já tivemos um maluco tentando vender 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde. Tem aquela senhora vendendo soro, comprando carro zero, enganando os milionários, enganando os ricos. Aliás, ela merecia um Oscar, né? Impressionante. Enfim, além da cadeia, vai para a cadeia, mas já dá um Oscar para ela. Enfim, que nós possamos pensar nisso, que nós possamos refletir, ao invés de só chegar e falar assim, não, olha, que tem que deixar. Não, ok, tem que deixar? Deixa, vai acontecer isso. Se nós não soubéssemos o que ia acontecer, seria talvez interessante, mas vai acontecer isso. Esses caras, infelizmente, não estão preocupados comigo, com você, com aquela pessoa que não tem a condição de poder se sustentar, de poder... o padrão econômico que eles têm. Seu Carlos Wizard, 13ª regra de fé, né, seu Carlos Wizard? Eu não vou descrever ela aqui não, mas se você jogar na internet, você vai descobrir um pouquinho sobre 13ª regra de fé, seu Carlos Wizard. Caridade. A caridade, ela nunca falhou. Eu fico vendo enojado esses empresários pastores, clérigos, que seja, enfim, todos eles ali, todo empolado, aquela coisa, tal, não sei o quê, passam aquela gosma horrorosa, nojenta, e as pessoas acreditam, bate palma para isso. Enfim, nós não podemos ficar com essa situação do jeito que ela está. Nós tínhamos que nos manifestar nas redes sociais para que o Senado não aprove essa lei, para que o Senado não chancele o que a Câmara fez, porque podem esperar, vacinas falsificadas chegarão no nosso país. Você vai lembrar de mim nesse vídeo. Esse aqui é o final desse vídeo. Se você ficou até aqui, eu queria convidar você mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, faça com que mais pessoas compreendam o porquê dessas vacinas não poderem ser compradas por particulares. Deixe seu like, faça seu comentário, fale o que você quiser falar, comente o que você quiser comentar. E se tiver algum assunto que você acha legal, que você gostaria que nós pudéssemos fazer algum comentário e abrir, na verdade nós estamos abrindo um comentário com esse vídeo, abrindo um bate-papo, para que aqui nos comentários você possa se manifestar e você possa colocar o seu ponto de vista. Não estamos aqui cagando regra para ninguém, muito pelo contrário, estamos aqui somente para despertar o seu senso crítico para a situação que está se avizinhando em nosso país. Muito obrigado, até a próxima. Não deixe de curtir e nem de se inscrever no nosso canal. Um abraço, valeu, tchau.